aprendizagem, o computador e a internet como instrumentos culturais de aprendizagem. Essa ideia, ela é resultante de uma reflexão de nosso grupo de pesquisa a partir da perspectiva histórico-cultural, tentando compreender o que caracteriza o computador e a internet, essas duas tecnologias, como instrumentos culturais de aprendizagem. Para discutir isso, eu quero trabalhar com vocês estes conceitos: instrumento, o conceito de cultura, né? E, novamente, o conceito de aprendizagem. O que é instrumento para a perspectiva histórico-cultural? É importante a gente lembrar que Vygotsky vai tomar como referência o que Engels, na sua Dialética da Natureza, fala sobre a relação do homem com a natureza, né? E diz que o homem interfere na natureza para transformá-la, para dominá-la através de instrumentos. E ao agir sobre a natureza com estes instrumentos e transformá-la, ele dialeticamente também se transforma. Vygotsky, olhando para essa questão proposta por Engels de instrumento, ele vai formular um outro conceito de instrumento psicológico. Ele faz uma analogia com essa relação do homem com a natureza através de ferramentas, através de instrumentos, e vai discutir que o homem também vai ter mudanças internas em si mesmo a partir do uso de instrumentos psicológicos. O que são instrumentos psicológicos para Vygotsky? São os instrumentos, são signos, são, entre eles nós podemos ver a linguagem, por exemplo, que é um signo, né? Os sistemas semióticos, os sistemas de signos são instrumentos psicológicos. Por quê? Porque Vygotsky diz que, analogamente aos instrumentos, ferramentas, os instrumentos técnicos que agem sobre a natureza, sobre o objeto para transformá-la, os instrumentos psicológicos, os signos, agem internamente sobre o homem, trazendo modificações internas. Então essa é uma grande diferença entre o instrumento técnico, a ferramenta, e o instrumento psicológico, os signos. Além disso, Vygotsky vai construir, através dessa ideia de instrumento e de signo, o seu conceito de mediação, que é um conceito central na sua teoria. Para Vygotsky, a mediação é o elemento de ligação entre uma coisa e a outra, né? E a mediação é este elo de ligação. E então nós vemos o seguinte, que se existe um instrumento técnico, ele pode ser um mediador, né? Se existe um instrumento psicológico, ele também pode exercer esta função de mediador. Daí que nós podemos encontrar em Vygotsky 3 classes de mediadores, né? A mediação via instrumentos técnicos, ferramentas, máquinas, e a mediação via signos, ou mediação simbólica. E temos uma terceira ordem, né, de mediação, que é a mediação via o outro. Por que isso nos interessa, né? Nos interessa entender como que eu posso pensar, então, o computador e internet, tecnologias construídas pelo homem, como instrumentos, né, culturais de aprendizagem. Então, depois de ter discutido a noção de instrumento técnico
e instrumento psicológico e mediação, é bom a gente lembrar também do conceito de cultura para Vygotsky. Então, o que é cultura para Vygotsky? Para ele, é toda produção humana. É tudo aquilo que é construído pelo homem. Então, isso é cultura. Daí que o computador e a internet são tecnologias desenvolvidas pelo homem e que interferem na natureza, né, transformando a nossa sociedade, e interferem também através dos usos dos seus próprios usuários, né? Então, daí que nós podemos ver que o computador e a internet, eles sintetizam essas três mediações. Por quê? Nós temos a mediação do instrumento técnico, da máquina, o hardware, né? E temos a mediação do instrumento psicológico, simbólico, sígnico, que é exatamente através do software, né? Lembrando que o computador é todo um instrumento de linguagem. Se não houvesse a linguagem, ele não funcionaria. Ele parte, né, de uma linguagem binária. Ele tem toda uma programação para ele funcionar. E para fazermos o computador e a internet atuarem, funcionar, nós temos o tempo todo que estar usando linguagem, leitura, escrita, né, signos, ícones, etc. Então a gente vê como que ele é um instrumento que reúne em si a mediação do instrumento técnico, a mediação técnica e também a mediação simbólica. E além de tudo, ele não seria nada, esse instrumento, né, técnico e simbólico, se não tivesse a mediação humana. Ela é que faz toda a diferença. De nada adianta o instrumento, ele precisa da mediação humana. E essa mediação humana aparece desde a programação feita por alguém, por um outro, até o uso do próprio instrumento pelo homem, né? E em canais interativos da internet, exatamente toda a possibilidade de conexão, de interconexão estabelecida entre interlocutores.